João capítulo 12. Vamos ler aí a partir do verso 20. Até o verso 27. Ora, entre os que subiam para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver a Jesus. Felipe foi, dize-lo a André. E André e Felipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-a. Aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós entregamos a Tua palavra em Tuas mãos. Te pedimos ao Teu Espírito Santo que assim nos guie, ó Senhor, no entendimento da Tua vontade. Nos colocamos mais uma vez na Tua dependência, ó Senhor. Que assim o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor mesmo possa se mostrar a cada um de nós. Mais uma vez nós nos reunimos em torno da Tua palavra e esperamos, ó Senhor, a Tua provisão. Também esperamos, ó Senhor, ouvir a Tua voz. Que o nosso coração esteja pronto para acolher a Tua palavra. Fala conosco pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade, ó Senhor, fala mais uma vez. Esperamos, ó Senhor, de Ti mesmo, ó Senhor, para esse tempo. Guarda, cuida do nosso coração. Também assiste, ó Senhor, as nossas mentes, para que possamos, ó Senhor, Te ouvir e compreender, ó Senhor, a Tua palavra. Nós Te pedimos essas coisas e também entregamos, ó Senhor, para Ti mesmo. E nas mãos do Teu Espírito Santo, nós confiamos na Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, este capítulo 12, então, a partir do verso 20, nós temos aí o quarto aspecto do que temos chamado do caminho da cruz. Quarto e último aspecto que nós estamos considerando sobre o caminho da cruz, ou então o trabalho da cruz em nós. E em cada um desses quatro, o primeiro nós vimos aquele trabalhar profundo nos nossos laços afetivos. O terceiro aspecto foi o nosso apego ou amor ao mundo. E o terceiro aspecto, então, foi de Mateus 16, talvez eu considere alguma coisa ainda ali. Está relacionado à nossa falsa compaixão, né? Que muitas vezes agimos de falsa compaixão. E aqui, o último, quarto aspecto, a glória pessoal. Então, esses quatro cenários aí, esses quatro aspectos, é aquilo que a cruz de Cristo precisa trabalhar em nós, né? Graças a Deus, nós fomos salvos pela cruz. Então, a mesma cruz que nos salvou é a mesma cruz que precisa agora
trabalhar dentro de nós. É a mesma cruz, segue o mesmo princípio e padrão de Deus. Deus não tem nada para realizar fora de Cristo, portanto, Ele não tem nada para realizar fora da cruz de Cristo. Porque não há um Cristo sem a cruz, e sim o Cristo e a cruz. Pessoa e obra do Senhor vão caminhar juntas. Se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, fica ele só. Porém, se ele morrer, produz muito fruto. Esse é um princípio de Deus. Esse grão de trigo é o próprio Senhor. Ele precisava vir à terra para morrer. Se ele não morresse, não haveria vida. Se ele não morresse, não haveria salvação. Mas, mais do que ser salvador, isso se tornou um princípio para todos aqueles que são salvos. Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Porém, se morrer, produz fruto. Então, vimos que nós temos um aspecto que fala da morte de Cristo. E temos o outro aspecto que fala da nossa morte. Cristo morreu por nós, mas nós também morremos com Ele. E vimos em Gálatas 5 que os que são de Cristo crucificaram a carne e suas paixões e suas concupiscências. Os que são de Cristo Jesus. Então, aqueles que morreram com Cristo, que são participantes da sua morte, são chamados para despojar de tudo aquilo que é velho. E esse é o trabalho da cruz dentro de nós, despojando, tratando nossos afetos, nossos apegos, tratando o nosso amor para com o mundo, lidando com a nossa falsa compaixão, ou muitas vezes falsa piedade e ajuda equivocada que nós fazemos pelos nossos interesses. Então, a cruz vai operando dentro de nós, através da palavra, através das circunstâncias. Então, na medida que essa palavra vai penetrando nos nossos corações, vai encontrando lugar dentro de nós, ela vai separando essas coisas. Aquilo que pertence ao Senhor, aquilo que não pertence ao Senhor. E por fim, nós temos aqui então essa questão que carecemos da obra do Espírito Santo, para que essa cruz seja operada em nós. A glória pessoal. E como nós precisamos, de fato, ser trabalhados pelo Senhor, ser arguidos pelo Senhor, com relação a esse quarto aspecto. E podemos colocar ele junto com o terceiro aspecto, a falsa compaixão. Né? Então, glória pessoal ou glória própria não é aceita diante do Senhor. Então, vamos considerar aí alguns detalhes. Eu queria só mencionar algo para os irmãos, ainda em Mateus 16. Queria que os irmãos abrissem capítulo 16, o versículo 21. Está assim. Então vamos ler novamente, a partir do verso 21. Desde este tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. Observe essa nota aí, que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, então aqui está a frase do terceiro aspecto, né? Tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás, porque tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, ou não pensa das coisas de Deus, e sim as dos homens. Veja aí, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então, nós comentamos para os irmãos que a chave deste assunto do caminho da cruz e do operar da cruz dentro de nós está concentrada nessa expressão aí do verso 25. Quem quiser salvar a sua vida, então perdê-la-á. Agora, 2 pontos aí. Primeiro, deve haver um motivo central para que nós venhamos aceitar esse tratamento de Deus em nossas vidas. E o ponto principal, que não pode ser perdido, e a chave principal, é que nós devemos amar mais o Senhor do que todas as outras coisas. Nós já falamos sobre isso, mas eu quero deixar essa nota nesse assunto do caminho da cruz e do trabalho da cruz, que precisa, de alguma maneira, ser aceito por nós. Porque esse se aí, ele mostra uma condição. Se quiser. Bom, quem são os que vão querer? Então, aqueles que amam mais o Senhor do que todas as coisas. Porque aqui há um chamamento para nós, não é? Se nós não queremos agir de falsa compaixão, ou não agir com glória pessoal, ou glória própria, ou glória do homem, essas 2 coisas são importantes. Então, primeiro, amar mais o Senhor. A cruz está fazendo isso em nós. Porque, naturalmente falando, nós somos amantes de nós mesmos. Quem não negar a si mesmo, veja isso, quem não negar primeiramente a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Ele está falando de uma vida egoísta, porque nós amamos a nós mesmos. Então, se isso não é trabalhado em nós, tudo que nós venhamos a fazer para Ele, na verdade é uma glória pessoal, não é? Porque o nosso egoísmo ainda está operando ou reinando em nossas vidas. Então, tomar a cruz e seguir o Senhor, nós precisamos fazer sempre essas 2 considerações. É amar, em primeiro lugar, a Ele. Caso contrário, nós nem compreenderemos o significado do trabalho da cruz em nós, e muito menos seguir o caminho da cruz. Mas se o nosso coração se volta a Ele, em primeiro lugar, nós iremos ver quão grande é o seu amor, e por que a sua cruz continua trabalhando nos nossos corações. Então, em primeiro lugar, amar mais a Ele. Amar mais a Ele do que os outros afetos. Amar mais a Ele do que o mundo. Amar mais a Ele do que qualquer outras coisas necessárias de serem feitas. No caso da ajuda, da compaixão, da piedade, né? E nós deixamos 2 exemplos finais na reunião passada. Um era sobre ali, quando Jesus estava na casa de Maria de Betânia, né? E o Senhor estava ali com Lázaro, Maria e Marta. E nós sabemos que Judas e os discípulos repreenderam, na verdade, e acharam errado aquela atitude de Maria para com o Senhor Jesus. Isso está aqui em João capítulo 13, né? Capítulo 12, aliás. E nós vamos ver que Maria fez o que com aquele vaso de alabastro, que era de grande valor? O que ela fez? Então observe o detalhe desse evento que aconteceu ali nessa casa. Aquele perfume era o que ela tinha de maior valor. Estaria errado vender aquele perfume e dar aos pobres? O que você acha disso? Nós estamos falando de falsa compaixão e de glória própria. Então Judas, na verdade, ficou indignado. Mas quando você vai ler Marcos, no registro de Marcos 14, lá vai dizer que os discípulos ficaram indignados. E eles olharam então para Maria, pegando aquele bálsamo de um grande valor, derramando aos pés do Senhor, e eles ficaram indignados. E eles falaram: para que esse desperdício? Você está pegando esse perfume de grande valor, valiosíssimo, né? E poderia ter vendido e dado aos pobres. Está vendo aí? Estaria errado, então, ajudar os pobres? Não. O que está errado?
coração de Judas e dos discípulos. A verdade é que se eles colocassem a mão naquele perfume, naquele valor, eles não ajudariam os pobres. Eles tomariam para si. Então, o coração deles está voltado em si mesmo, com seus próprios interesses. Eles falam algo que até é verdadeiro. Sim, a lei recomendou que fosse ajudado as viúvas, os pobres. Está na lei de Deus. Mas eles usam da lei com o coração, de fato, errado. Então, eles ficam indignados. E por que Maria, então, lança aquele perfume aos pés do Senhor e não foi vendido e dado aos pobres? A questão é que Maria amava mais o Senhor do que as outras coisas. E aí está a chave. Amar mais o Senhor do que outras coisas. Então Maria derramou aquilo perante o Senhor. E Maria, compreendendo quem era o Senhor e o que ele estava para fazer, porque ela fez aquilo em memória dele para o seu sepultamento, Maria vendo que aquilo que o Senhor passaria, né, sua vida seria entregue, ele seria morto e ressuscitado, e que a própria vida de Jesus tinha um valor muito superior do que aquele vidro de perfume, que para os homens era de grande valor. Quando Maria pega aquele perfume, então, e coloca diante da vida do Senhor, ela, no seu coração, faz talvez uma conta simples, que nós muitas vezes não fazemos. O que é o valor da vida de Jesus diante daquele frasco de perfume? É nada. Mas é tudo que ela tinha. Então, esse tudo que ela tinha, ela podia derramar aos pés de Jesus. E nós sabemos que esse relato, ele é proclamado e ficou registrado pelo Espírito Santo. Então, aonde o Evangelho de Cristo for pregado, será mencionado, né, aquilo que ela fez para memória dela. Em outras palavras, aquilo que ela fez será registrado, está registrado, aonde o Evangelho de Cristo for pregado. E isso ficou registrado para glória dela. Então não há nenhum problema com glória também. A questão é aonde que nós depositamos o nosso coração e quem nós amamos mais. É a única maneira de nós lidarmos adequadamente com a questão da glória pessoal e da falsa compaixão. Então muitas vezes nós nos propomos a ajudar os outros com o nosso coração errado. Nosso coração em conflito, como o de Pedro. Então agimos de falsa compaixão. E na verdade há um interesse dentro de nós. E por isso fazemos essas coisas. Então esse exemplo de João 12 ilustra muito bem o que pode ser muitas vezes uma falsa compaixão, uma falsa piedade. Em primeiro lugar, nós precisamos sempre entender, nossa vida deve ser derramada aos pés do Senhor. E quando isso acontece, então o Senhor vai trabalhando nos nossos corações. Então quem ama mais o Senhor são esses que querem seguir o Senhor. Porque essas duas coisas estão juntas. Se quiser, então, é opcional. Todos nós somos chamados para ser discípulos. Todos nós já somos filhos de Deus pela graça do Senhor. Mas chamados para ser discípulos, vai ter esse ser condicional. Se quisermos tomar a sua cruz. E a sua cruz não é a do outro. Não é a pessoa do seu lado, não é o seu irmão, como já falamos, não é o seu filho, não é o seu marido, é a sua cruz, é o seu egoísmo, é o seu ego que precisa ser trabalhado. Agora, muitas vezes, nossa esposa, nossos filhos, nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos, são instrumentos e ferramenta do Senhor para trabalhar em nossas vidas. Isso é bem diferente. Eles não são a sua cruz. Eles não são as pessoas erradas. Eles são as pessoas certas, que Deus colocou em sua vida. Então, muitas vezes, são instrumentos de Deus para trabalhar em nossos corações. Isso é bem diferente, né? Então, é a sua cruz. É o seu egoísmo, é o meu egoísmo que está sendo tratado. Quem não tomar a sua cruz, se quiser.
Então, quando que nós faremos isso? Quando que nós estaremos dispostos a negar a nós mesmos? Na medida que nós vamos nos derramando aos pés do Senhor como Maria. Compreendeu, irmãos? Amar mais é uma chave para seguirmos o Senhor e ser seus discípulos. E aí nós podemos responder que nós queremos, né? Porque amamos o Senhor e entendemos que os seus tratos continuam sendo fruto do seu mesmo amor, né? Porque eu desejo então que esse amor cresça dentro de nós. Então essa nota que eu queria ainda deixar aí para os irmãos. Observe o verso 21 aí. Está assim: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário, veja essa palavra importante, lhe era necessário seguir para Jerusalém. Se você abrir lá novamente em João, voltar lá no capítulo 12, observe o versículo 12, João 12, verso 12. Está assim: no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho, veja aí, de caminho para Jerusalém. Lá em Mateus 16, verso 21, está assim: desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, morrer e ser ressuscitado. Quando Pedro repreende o Senhor Jesus, reprova o Senhor Jesus, tem compaixão de ti, na verdade Pedro está se opondo à cruz de Cristo. E nós sabemos que após o monte da transfiguração, o Senhor ele se volta totalmente e ele foca totalmente para ir até Jerusalém, porque é em Jerusalém que ele iria padecer e sofrer. Então, lhe é necessário. E quando Pedro faz essa repreensão, querendo mostrar até uma boa, né, um bom cuidado para com o Senhor, tem compaixão de ti, Senhor, ele está se opondo à vontade de Deus. Porque sempre que nós falamos da cruz e do caminho da cruz, e desse trabalho de Deus pela sua palavra em nós, nós estamos sempre relacionando isso à vontade de Deus. Porque a cruz é a vontade de Deus. Ir contra a cruz é ir contra, queridos irmãos, nos dois aspectos, tanto no aspecto objetivo como no subjetivo. Ir contra a cruz é ir contra a vontade de Deus. Por isso que a repreensão aqui ela é severa. Arreda-te, Satanás, porque não pensa. E você vê que o Senhor coloca duas coisas ali. Não pensa nas coisas de Deus, mas Pedro pensava mais nas coisas dos homens. Coisas de Deus, coisas dos homens. Então Pedro estava mais voltado para as coisas dos homens, do mundo. Seu pensamento ainda era mais de acordo com os homens e não de acordo com a mente de Deus, que é a mente de cruz. Então ele repreende, o Senhor Jesus repreende a Pedro, né? Então Pedro estava preocupado, na verdade, com ele mesmo. Então, tem compaixão de ti, enquanto que, na verdade, deveria ser, tem compaixão de mim mesmo, né? Porque Jesus estava cumprindo a vontade do seu Pai. E o que seria de Pedro, então, se o Senhor morresse e deixasse ele sozinho? O que Pedro iria fazer? Então, Pedro ficou preocupado com isso, ele estava preocupado com ele mesmo, né? Agora, no que concerne ao Senhor Jesus, lhe era necessário, isso significa que, no que diz respeito a Deus e ao seu Filho, a cruz não era opcional. No que concerne a nós seguirmos o caminho da cruz, se nós quisermos, opcional. No que concerne a Deus e o Filho e o seu Filho, não era opcional. Era necessário. E ninguém iria impedir dele ir para Jerusalém, morrer e padecer.
Porque a cruz é o princípio de Deus de realizar todas as coisas. Porque a cruz é a vontade de Deus. Então lhe era necessário, não era opcional. Lembre-se de Jesus no jardim de Getsêmani. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele está falando do qual cálice? Da cruz, porque ele iria para Jerusalém. Se possível, é o que o Senhor pergunta ao seu Pai, se possível, passa de mim este cálice. E veja qual é a resposta, né, que ele tem do seu Pai. Que na verdade não é possível, né, porque lhe é necessário ir para Jerusalém e padecer. Então, se possível, passe de mim esse cálice. Contanto, seja feito a tua vontade. Então, ele vai para Jerusalém e vai padecer em Jerusalém e vai morrer em Jerusalém. Por quê? Porque a cruz é a vontade, o cumprimento e a realização da vontade de Deus. Então, lhe é necessário ir para Jerusalém. Ninguém poderia impedir, nem mesmo Pedro, né? Então, essa nota também, portanto, no que concerne a esse princípio. Então, aí nós temos João 12, o verso 24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, porque ele foi para Jerusalém, né? Se caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então, isso se tornou um princípio também para nós, para a nossa vida espiritual. O Senhor precisa sempre, então, levar um fim de nós mesmos, operar por um lado morte, para que ele possa operar vida. A mesma espada que penetra nos nossos corações, produzindo morte, é a mesma espada que vai produzir vida. Porque isso é um princípio para a nossa vida espiritual e vida cristã. Morte e vida. Morte e ressurreição. Para que o nome dele seja manifestado. Então, ir para Jerusalém. Gostaria que você abrisse comigo em Lucas 9, fazendo um favor. Lucas capítulo 9. O versículo 22. Uma outra expressão que se completa ali de Mateus 16, né, o verso 21. Aqui Lucas 9, 22 é o mesmo registro. Monte, estão caminho ao Monte da Transfiguração. O Senhor está prestes a se revelar a Pedro, Tiago e João. Então observe aí o verso 22. Está assim, dizendo, é necessário. Está vendo a expressão novamente? Em Mateus está, lhe é necessário ir para Jerusalém. Em Lucas é mais específico, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra. Ele é mais direto. Ele não só está dizendo que ele deve ir para Jerusalém. Mateus fala isso primeiro, e depois fala que lá ele vai padecer e sofrer nas mãos dos anciãos, né, e dos escribas. Mas Lucas é mais direto. E aqui nós temos a primeira vez em que claramente mostra que o Senhor está decidido a seguir até Jerusalém para morrer. Onde nós temos aí uma expressão muito clara a respeito da cruz, né? Então, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Veja aí o verso final. Está assim, seja morto e no terceiro dia ressuscitado. Você está vendo aí? Então, uma expressão direta e clara, que a partir daqui, já que daqui do Monte da Transfiguração, desse tempo aqui, até a crucificação, nós temos mais ou menos 6 meses. E o que o Senhor tem para falar nesses últimos 6 meses? Ainda que ele já vem falando sobre a sua morte e ressurreição, mas de maneira mais encoberta, não tão claramente. Aqui nós temos o registro do Senhor claramente. E nós vamos ver que Pedro está com seus ouvidos totalmente fechados. Não é? Porque essa questão ainda está de alguma maneira oculta. E isso é importante para nós. Não é? É por isso que muitas vezes quando nós falamos do caminho da cruz,
os nossos ouvidos também parecem estar um tanto fechados, né? Porque essa questão de negarmos a nós mesmos, seguirmos o Senhor, temos dificuldade de acolher os nossos corações, mas esse é para nós, os filhos de Deus, irmãos, é o caminho. É o caminho. Se nós queremos seguir nessa vida de transformação, de glória em glória, esse é o caminho. Se nós queremos exercer no meio dos irmãos uma verdadeira e genuína compaixão, este é o caminho. Se o Senhor não tratar assim como Ele estava tratando com Pedro dentro de nós, a todo momento nós estamos exercendo falsa compaixão, falsa piedade. Iremos exercer glória pessoal, glória própria, né? Então, quanto mais o Senhor vai encontrando o caminho, mais então nós podemos ajudar uns aos outros, servir uns aos outros, ministrar uns aos outros, cuidar uns aos outros com verdade, né? Não pensando nas coisas dos homens, não realizando segundo como o mundo realiza, não de acordo com o amor do mundo, né? Então pensemos nisso. Pedro ainda pensava mais como os homens, como o mundo. A mente dele não estava totalmente renovada para os interesses do Senhor, pela vontade do Senhor. Então, seja morto no terceiro dia e ressuscite. Veja aí o versículo 44. Então, a segunda vez em que a questão da cruz é direcionada e mostrada aí de maneira mais intensa, né? Verso 44. E veja como que, de alguma maneira, os discípulos estão com seus ouvidos fechados sobre esse assunto, né? Pedro mesmo está assim, ele não consegue compreender, porque o Senhor vem falando sobre isso. Veja aí, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, verso 44, do mesmo capítulo aí. Fixai os vossos ouvidos, nos vossos ouvidos, as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Do que ele está falando? Da sua crucificação. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele produz muito fruto, não é? Então, há um fruto do trabalho do Senhor e da sua obra, da obra da cruz, sim, há um fruto. O envio do Espírito Santo e o corpo de Cristo. O fruto, ali é singular, não é? Resultado da morte e do sacrifício de Cristo, não é? Então, essa morte trouxe um fruto. Aqui estamos nós, fruto do seu penoso trabalho de sua alma, em que Deus ficou satisfeito, porque Ele cumpre a vontade do Pai ali na cruz, não é? Então, fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isso, e foi-lhe encoberto para que o não compreendesse, e temiam interrogá-lo a esse respeito. Aí nós entendemos por que Pedro, então, se opõe e reprova o Senhor Jesus. O Senhor começa a falar de ir à cruz, ir para Jerusalém, sofrer, morrer. Então Pedro vai falar: não, Senhor, não faça isso. Tu és o nosso mestre. O que será de nós se o Senhor morrer? Não é? Mas o Senhor estava falando que Ele morreria e ressuscitasse. Mas isso estava ainda encoberto, né? Uma outra porção aí está em Lucas 18. Antes de você abrir em 18, só dê um passo à frente aí para ganharmos um pouquinho de tempo e mostrar um versículo aí nesse mesmo capítulo. Verso 51. Olha essa expressão, porque ela é importante aí também. Dentro dessa caminhada de Jesus, né? Após a transfiguração, Ele tem uma caminhada até a cruz, que é o caminho da cruz na vida do próprio Senhor Jesus. Então, olha o verso 51 desse mesmo capítulo aí, antes de irmos para o capítulo 18. Veja aí. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia Ele ser assunto aos céus, o Senhor Jesus manifestou no semblante a intrépida resolução
de ir para Jerusalém. Sabe o que isso significa? Está manifestado no semblante de Jesus, porque ali está um homem, não é? Está manifestado em seu semblante essa intrépida resolução de que de fato nada vai mudar este caminho do Senhor Jesus até a cruz. Nada vai impedir. Ele está de maneira definitiva, resolvido em seu coração pela obediência ao seu Pai, que ele vai à cruz e ele vai cumprir a vontade de seu Pai. Intrépida resolução, está expresso no seu semblante, que ele vai à cruz. Nada vai se opor. Então, irmãos, quando nós olhamos para isso, nós estamos olhando para o caminho da cruz na vida do próprio Senhor. E esse deveria ser o nosso coração, porque nós estamos falando do caminho da cruz. Compreendemos então que a cruz é a maneira que Deus vai lidar conosco. E sempre que nós se opusermos a ela, de alguma maneira ou de outra, nós teremos a repreensão do Senhor, semelhante à repreensão que Pedro teve que ouvir do Senhor. Compreendeu, irmãos? Sempre quando nós vamos agir com o nosso próprio egoísmo, com a nossa própria vontade, nossa vontade ainda é cheia de interesses, não é assim? Com o nosso coração todo conflitante, com o pensamento do mundo, ora com os pensamentos do Senhor, não é assim muitas vezes? Queremos ajudar, mas lá no fundo há um interesse pessoal, nos movemos assim, e todas essas coisas a cruz quer limpar dentro de nós. Então, o Senhor tem que lidar pacientemente com cada um de nós, operar então a morte, para que possa a vida dele se manifestar. Colocar um fim em tudo aquilo que é nosso, até as coisas boas, boas intenções, boas ideias, mas todas elas estão contaminadas. Então sempre que se colocamos contra, ou vamos se opondo à cruz de Cristo, a repreensão vem da parte de Deus pela palavra a nós. Vocês não pensam de acordo com a vontade de Deus. Vocês não pensam de acordo com a cruz. E é na cruz que nós temos a maior manifestação do amor do Pai, do amor de Deus. Totalmente diferente e antagônico ao amor do mundo. Não há amor semelhante a esse amor de cruz, né? Então que possamos, queridos irmãos, com a ajuda do Senhor, pelo trabalho do Espírito Santo, revelar, na verdade, o significado mais profundo da cruz de Cristo, para que as nossas vidas possam glorificar Ele, e assim não iremos levantar glória própria, não faremos obras humanas, né? Nossas obras serão de ouro, de prata e de pedras preciosas. Aquilo que cada vez que o fogo prova, mais precioso fica. Ouro, prata e pedras preciosas. Quanto mais fogo, quanto mais prova, mais precioso esses materiais ficam, não é assim? O ouro, quanto mais provado, mais purificado, mais puro ele é. Prata, pedras preciosas. Mas muitas vezes nós estamos edificando com madeira, feno e palha. Natureza humana, obra humana, glória humana. Então vem a prova, vem o teste, vem o fogo, e esse material se queima. Vira cinza, vira nada, não é? Então o Senhor nos chama para edificar com ouro, com prata e pedras preciosas. Natureza de Deus, a prata fala da redenção e da obra de Cristo, a cruz de Cristo. Pedra preciosa fala da obra do Espírito Santo. Então é com isso que a igreja é edificada. A igreja não é edificada, queridos irmãos, sem a cruz. É impossível, porque agora nós estamos falando de edificação. Salvos, nós já somos, nós fomos salvos pelo amor de Deus manifestado nessa cruz, a mesma cruz, que agora precisa operar em nós. A igreja não é edificada sem a cruz. No próprio contexto de Mateus, aqui de Lucas 9, que antecede o monte da transfiguração, Pedro acabou de ser alvo da revelação de Deus, quando ele disse aquelas palavras: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele cenário nós temos ali 4 coisas tão importantes, e dentro dessas 4 está a cruz.
A primeira grande revelação é exatamente essa. Né? Quando o Senhor perguntou, o que vocês falam a respeito de mim? O que vocês estão dizendo? O que vocês pensam a respeito de mim? E Pedro dá aquela resposta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, né? E o que mais o Senhor vai falar para Pedro? Que ele era um bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que revelou isso a Pedro, mas sim o Pai que está nos céus. E o que mais o Senhor vai falar ali? Uma segunda revelação importante. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei o quê? A minha igreja. Segunda grande revelação. A primeira, tu és o Cristo, a central. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A segunda, e sobre essa pedra, Cristo mesmo, porque ali a palavra é rocha. Sobre essa rocha, sobre Cristo mesmo, eu edificarei a minha igreja. E o Senhor está falando isso para Pedro. Então quem seria Pedro? Ou no que o Senhor queria transformar ainda Pedro, pelo trabalho da cruz? Sim, Pedro seria um edificador da casa de Deus. Ele não é a rocha. Cristo é a rocha. Mas sobre aquela rocha, o Senhor estava trabalhando naquele pedregulho, que é a ideia da palavra ali, trabalhando naquela pedra ali, bruta, para que ela fosse um diamante e fosse útil na mão do Senhor. E nós sabemos então que Pedro vai ser sim um edificador da casa de Deus. Mas qual é a lição que ele tem ali então? A cruz. Então nós vamos ver que a repreensão do Senhor ali está cheia de amor por Pedro, sabendo no que Pedro se transformaria. Tu és Simão, Barjonas, tu és Simão, tu és, mas tu serás. E aí você vai encontrar lá em Apocalipse, aquela pedra chamada jaspe. É uma pedra de grande valor, é uma pedra preciosa. Quem é aquela pedra? Pedro. Né? Tu és, mas tu serás. Entre tu és e tu serás, o que tem na vida de Pedro? O caminho da cruz. O trabalhar profundo do Senhor na vida de Pedro. Até que ele pudesse compreender. Né? Então nós sabemos que ele vai ali negar o Senhor, praguejar contra o Senhor vai olhar para ele com o amor do Senhor, vai sondar o seu coração, coração conflitante, e Pedro vai se arrepender e chorar profundamente. Então ali em Mateus 16 nós temos a grande revelação, Cristo, a segunda revelação importantíssima, a igreja, Cristo e a igreja. E uma terceira revelação, essa que nós estamos falando, a cruz, é necessário, Pedro. Isso é para nós. É necessário, Pedro, para que você seja um edificador da casa de Deus, a cruz opere profundamente. É necessário. E para isso, eu mesmo, o próprio Senhor, preciso ir para Jerusalém e morrer. Porque se eu não morrer, nenhum fruto irá existir. Né? Então é necessário ir para a cruz. E Pedro precisava compreender isso. Então a cruz, uma terceira grande e importante revelação. E a última, o reino. Né? Então você tem ali Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Então, irmãos, não há nada fora da cruz de Cristo. Ele não edifica nada, nem em nossas vidas, nem na vida da igreja, sem os tratos do Senhor, o caminho da cruz. Não é? Então o Senhor estava aí com essa intrépida resolução de ir para Jerusalém. Lucas 18, verso 31. Está assim: tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém. Depois os irmãos podem, com calma, buscar mais registro, porque há bastante registro. E os irmãos vão descobrir por que o Senhor então usou aquela expressão em João 12, caminho. Porque qual é o assunto que temos partilhado? Em 4 aspectos. O caminho da cruz. Né?
Então não existe nada complicado nesse sentido, queridos irmãos, no sentido de saber por que caminho da cruz. Caminho da cruz nada mais é do que o caminho da vida do Senhor Jesus até a cruz. Então você quer saber para a sua vida o que é, para a minha vida, para as nossas vidas, o caminho da cruz? É olhar para a vida do Senhor Jesus e ver como que ele seguiu o seu Pai fielmente. E nada iria se tirar ele do caminho. Nada desviaria a sua atenção. Porque os seus olhos estão voltados, queridos irmãos, para Jerusalém. Estão focados, porque o Senhor compreende por muitas maneiras. Ele não compreende isso só porque ele é filho eterno de Deus, Deus com Deus. Ele compreende por muitas maneiras, queridos irmãos, porque ele é, como homem, também um grande, ou melhor, o profeta de Deus. Ele mesmo mencionou que foi em Jerusalém que matou e apedrejou muitos profetas. E não seria diferente com ele. Então lá estava o Senhor Jesus e ele sabia muito bem, queridos irmãos, porque Jerusalém, quando você pega a cidade de Jerusalém na antiga aliança, ela sempre representou a vontade de Deus, sempre. Jerusalém se concentrava o quê? O eixo principal da vontade de Deus. Se aquele povo queria saber onde está a vontade de Deus, está lá em Jerusalém. Os irmãos compreendem isso. Isso era uma verdade com relação ao templo, a Jerusalém, né, a figura. Não era lá que se concentrava? O que Daniel fazia quando estava cativo na Babilônia? Para onde ele olhava quando ele abria as janelas para orar ao Senhor? Ele não abria as janelas e olhava em direção a Jerusalém, porque ele entendia que lá estava concentrado a vontade do Senhor. E aqui está o nosso Senhor, o profeta de Deus. Um homem profeta. Né? E como profeta ele saberia muito bem, ele sabia muito bem aonde que a vontade de Deus seria cumprida. No mesmo lugar onde muitos profetas foram apedrejados e mortos. Então lá estava o Senhor decidido. Esse é o caminho da cruz. Qual é a chave na vida do Senhor Jesus? É a mesma que mencionamos no começo, queridos irmãos. O que faz esse homem se mover diante da morte? Da angústia que ele tinha no seu coração. Porque não há ninguém que não se angustie em face à morte. Penso que a questão do seu semblante é evidente, que também está estampado, que ali está um homem, prestes a padecer, a sofrer aquelas dores. Imagine se você soubesse que daqui 6 meses uma cruz te esperaria. Eu penso que o nosso semblante seria a primeira coisa que mudaria. Né? Se alguém te falasse, ó, daqui 6 meses você vai morrer. Então o Senhor estava decidido. Esse é o caminho da cruz da vida do Senhor Jesus, é o caminho da cruz para nossas vidas. Então o que moveu esse homem, porque ele é homem, ele não é ali um super-homem, ele é homem, queridos irmãos. Ele se angustia, ele se entristece, ele é homem. E como homem, o que move ele, o que dá suporte para ele? Ele ama mais o seu Pai, mais do que a tudo. Quem ama mais é a chave. Então ele seguia a vontade de Deus. Compreendeu? Foi assim a vida do Senhor Jesus. Ele amava fazer a vontade do seu Pai, ele amava obedecer a palavra. Ele amava o seu Pai celestial. E por isso ele foi à cruz. Então quem quiser, ele quis. Ele foi. E graças a Deus por isso. Né? Graças a Deus por isso. Então verso 31. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Verso 32. Pois será ele entregue aos gentios,
escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirarão-lhe a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aí novamente, eles porém nada compreendiam acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Então isso mostra resumidamente a caminhada do Senhor Jesus até aquela hora. E aí eu queria que nós voltássemos ali em Lucas 12, nesse final de tempo que temos. Lucas capítulo 12. Aí sim, então, nós temos o verso 24. Vamos ler novamente. João 12, verso 24. João 12, Evangelho de João 12, o versículo 24. Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. Então no verso 12 já citamos, já falamos o que significa, né? No dia seguinte a numerosa multidão que viera à festa, a festa aí da Páscoa, né? A celebração, era um dia de celebração, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém. E aí o verso 13, deixa eu só destacar rapidamente, vamos tentar resumir aqui em alguns poucos minutos, para falarmos dessa glória própria. Então mostramos a caminhada do Senhor Jesus em alguns textos, né, e como ele estava decidido, então, seguir até esta hora. Por isso que nós mostramos esses versos para os irmãos. Porque no Evangelho de João, a hora aqui significa a cruz. Ele veio para esta hora. O primeiro sinal de Jesus é ali naquela festa de casamento, em que ele transforma água em vinho, né? E quando sua mãe fala com ele a respeito do vinho que havia se acabado, né? Então sua mãe vai até o Senhor, porque havia acabado o vinho, e o Senhor responde: o que queres, mulher? Né? O que tem comigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Esse é o primeiro sinal do Senhor, né? Que ele faz ali, transformando água em vinho. Não é chegado ainda a minha hora. É a primeira expressão que nós temos ali no Evangelho de João. Porque ele veio, queridos irmãos, não propriamente para fazer milagres. E João vai tratar os milagres de Jesus como sinais. Então ali é o primeiro sinal de que o Senhor veio para esta hora aqui. Esse era o caminho do Senhor Jesus. Ele não veio para qualquer outra coisa. Ele veio para esta hora. E aqui nós temos o cumprimento desta gloriosa hora. E era esta hora que ele seria, estranhamente, para nós homens, por causa da nossa mente caída. Mas diante de Deus, não. Esta hora é que o Filho do Homem seria glorificado. E aí está então a chave para nós compreendermos então como lidar com a glória própria. Ou nós estamos aí vivendo como crucificados em Cristo Jesus, ou nós iremos sempre manifestar nossa glória. Então, glória para Deus está diretamente relacionado à hora da cruz. A hora da cruz. Primeiro morte, depois ressurreição. Então, hora tem a ver com esse momento aqui, um momento crucial, né, na vida do Senhor Jesus. Então, no contexto aqui, aí você tem o versículo 13. Tomaram os ramos de palmeira e saíram ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Então, aqui outra nota importante, João 12, verso 13. Então, nós sabemos que aqui nós temos aquela entrada, né, triunfal do Senhor, ali, e eles vão proclamar o Senhor Jesus como rei. Então esse é o contexto aqui de glória que a cruz precisa trabalhar.
na vida do Senhor Jesus, como nós falamos, ele está caminhando ali para as últimas horas da sua crucificação. E eles vão aclamar ele aqui como rei de Israel. Então essa era uma outra dificuldade que eles tinham que lidar. Quando Pedro fala, tem compaixão de ti, a preocupação de Pedro é o quê? Se ele vai morrer, quem será nosso rei? Porque eles têm a expectativa de um rei terreno. E não o grande rei, e sim um rei terreno. Então se ele morre, quem será o nosso rei? Coitado de nós. A grande esperança é, bom, se Jesus vai reinar aqui na terra, com ele, vai ser rei de Israel, então é óbvio, né? Nós, os discípulos, estamos bem. Porque ele é o rei e nós somos os seus companheiros mais próximos, né? O que ele ordenar, nós iremos também coordenar com os outros. E ninguém vai poder contra nós. Esse é o pensamento deles. Tiago e João, você sabe, né? O que eles fizeram. Foram lá e tentaram querer saber, né, de quem que seria o lugar à direita, né? Quem assentaria ali. Então eles têm um pensamento de um reino terreno. O fato que então chega esse momento, eles vão colocar o Senhor Jesus no jumentinho para cumprimento da palavra de Deus, é claro, mas eles tinham grande expectativa. Agora ele vai entrar em Jerusalém, ele vai ser o nosso rei, e toda essa turma aí vai estar debaixo do rei. Então é um momento singular aqui, para os discípulos, é um momento singular para o Senhor, mas o Senhor sabe muito bem, porque ele tem a sua mente, o quê? Focado em uma coisa só, a cruz. Nem que proclamasse ele rei sobre Israel. É como que o Senhor falasse, eu não vim para essa hora. Eu não vim para essa hora. Então nesse contexto, vamos chamar assim, de glória, não é um contexto de glória, para os discípulos e para o próprio Senhor. Como que eles falando, veja Senhor, você chegou no seu momento agora, você vai ser proclamado rei. Então você está aí realmente sendo conhecido. Sua fama já percorreu em toda a vizinhança, né? Por isso que você tem a nota no verso 20, olha aí para o verso 20, está assim, ora, entre os que subiam para adorar durante a festa, havia alguns gregos. O que isso significa, queridos irmãos? Ora, até mesmo esses gregos intelectuais e conhecedores estão interessados também em conhecer quem é esse Senhor Jesus. Então me parece que o Senhor vai chegando num ápice aqui de conhecimento do povo, das pessoas, dos gregos. Porque para os gregos quererem ouvir o Senhor, então de fato comoveu Filipe, como está registrado no texto aí, Filipe e André. Como que, Senhor, até os gregos querem te ouvir agora. De fato, tu és rei e vai reinar sobre Israel. Veja bem o que está acontecendo neste momento triunfante. Os irmãos entendem? O que está havendo ali? Um levantamento de glória para o Senhor Jesus, né? Todos querem te ver. Imagine isso acontecendo com você, comigo, sendo aplaudido, né? Tá vendo? Você está no ápice do seu serviço cristão. Já pensou? Todos te conhecem, todos querem ouvir a sua mensagem, a sua palavra, né? Até os eruditos cristãos querem te ouvir. O que você acha disso, né? Então é exatamente isso que está acontecendo aqui. Então aí você vai ter a resposta do Senhor Jesus para eles. Então você tem aí o verso 21, vamos ler rapidamente. Esses, pois, se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver a Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe comunicaram a Jesus. Está vendo aí que eles estão com grande expectativa aqui, e vão dizer a Jesus a respeito dos gregos. Até os gregos agora querem te ver e te ouvir. Então veja a resposta. Veja a resposta. Respondeu-lhe Jesus, e aí está a expressão, é chegada a hora. Se a gente parar aqui, se colocar na condição dos discípulos, até aqui talvez os discípulos falem, realmente agora chegou a hora, né, de nós ocuparmos o nosso lugar, né, junto com o Senhor, junto com o Mestre,
né? Quem sabe um à direita, o outro à esquerda, e nós vamos reinar com Ele. Mas o versículo não para aí. Porque o que é glória, queridos irmãos, para o Senhor e para o seu Pai? E esse é o único caminho para que a igreja não seja edificada com glória pessoal, ou glória do homem. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Essa é a resposta de Jesus. E como que ele vai ser glorificado? Verso 24. Então é como que um balde realmente de água fria nos discípulos. Então os discípulos vão ter que ouvir o que o Senhor já estava falando, na verdade. Só que aquilo estava encoberto, né? Então ele vai dar a seguinte resposta: em verdade vos digo, ou em realidade, se o grão de trigo, falando dele mesmo, porque ele é o grão de trigo que veio do céu, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, então aqui está a glória, né? Diante dessa cena, o Senhor Jesus vai voltar a falar de morte, né? Porque não há nada de glória fora, queridos irmãos, da cruz. Como nós falamos, não há glória. Nós lembramos logo no início de Maria, de Betânia, que aonde o evangelho for pregado, será lembrado o nome dela. Isso não é uma glória? Claro que é glória. Mas por que essa glória ela não é de homem? Porque o coração de Maria está derramado, ou se derramando aos pés do Senhor. E ela ama o Senhor. Então o nome dela será mencionado, né? E isso lhe foi uma glória, né? Então, o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O verso 25. Quem ama a sua vida, então esse versículo se repete, ela é chave nos 4 aspectos, né, que nós vimos. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, veja aí, o C de novo. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, sua presença, onde eu estou, ali estará também o meu servo. Agora você entende por que o nome de Maria foi lembrado. Porque ela se derramou sua vida aos pés do Senhor. Quem ama mais o Senhor é aquele que segue o caminho da cruz, né? Aquele que ama, então aquele que ama é o meu servo, como está aí, meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Sabe que não é exatamente isso que aconteceu com Maria de Betânia? O que ela fez ali? Ela poderia então ter vendido e dado aos pobres. Será que se ela fizesse isso, o nome dela seria honrado? Os irmãos entendem? Quanta sutileza há nisso, irmãos? Não há muita sutileza no que concerne a ajuda, a compaixão, a demonstração, entre aspas, de amor, cujo coração está conflitante, né? Então ela se derramou aos pés de Jesus. Ela serviu e honrou o Senhor Jesus. E o que aconteceu? O Pai honrou o nome dela, que é constado nos evangelhos do Senhor Jesus. Não é maravilhoso? Então, por um lado, queridos irmãos, a cruz precisa trabalhar com a nossa glória própria. Por outro lado, o Senhor, Ele honra todos aqueles que o honram. Ao mesmo tempo que essa cruz opera em nós morte, ela também opera em nós vida. A mesma cruz que muitas vezes nos humilha, é a mesma cruz que também que nos honra. Quando o nome dele é glorificado. Então o nome dele só é glorificado através da cruz de Cristo. Quando nós negamos a nós mesmos, seguimos o Senhor. Então pensemos nisso. E vamos concluindo que o nosso tempo está passando. Então se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo.
E se alguém me servir, o Pai o honrará. Verso 27, agora está angustiada, está vendo aí a angústia de quem está prestes a morrer? Não é? Agora está angustiada a minha alma. Agora veja essas palavras. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Lembre-se que ele fez essa pergunta também no Getsemane. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas veja o que ele vai dizer sobre esta hora. Mas precisamente, olha essa palavra aqui, ó, precisamente com este propósito, vim para esta hora. Então é nessa hora em que o Filho está glorificando o seu Pai Celestial, indo à cruz. Então, se nós queremos, de fato, honrar o nosso Senhor e dizer verdadeiramente, com realidade, que nós honramos o nosso Senhor, damos glória a Ele, o caminho é esse. Né? O caminho é esse. Caso fora disso, fora desse ambiente da cruz, é glória própria. Né? É madeira, feno e palha. Então que o Senhor nos ajude. Mas quando mantemos uma relação adequada e acolhemos a palavra da cruz, né? Como nós já lembramos, a palavra da cruz, a mensagem da cruz, né? Que possamos acolher com mansidão no nosso coração, né? Essa palavra da cruz. Loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Ele não seria rei aqui, terreno, mas ele está no seu trono. Ele é o rei. E todas as coisas estão debaixo de seus pés. Pedro não entendia ainda isso. Graças a Deus, essas coisas não são ocultas para nós. Né? Por causa da morte e ressurreição, ele é rei. Ele não é rei apenas sobre Israel. Ele é rei sobre o universo. Ele é cabeça exaltado da igreja. Ele está no seu trono. E nada passa desapercebido dos seus olhos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fale ao coração e revele sua cruz dentro de nós. Vamos orar. Pai bendito, nós mais uma vez agradecemos ao Senhor pela tua fidelidade. Pedimos ao teu Espírito que assim revele um pouco mais de Cristo mesmo e da sua cruz. Que ela possa seguir trabalhando dentro dos nossos corações. Que tua palavra também revele Cristo e a cruz. Que possamos acolher com mansidão nos nossos corações. Te agradecemos, ó Senhor, por esta noite. E pedimos que continue falando conosco, com cada um de nós. E edifique a tua igreja. Para a tua glória e para o teu louvor é que nós oramos. Amém.